Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta a Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta Ciência. Já tô eu aqui de novo falando de vacinação. Não tem outro assunto não? Até tem, gente. Mas calma que você vai entender por que o Brasil me obriga a isso. Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Escuta Ciência. Sim, vamos falar de vacinação. Não, de novo não! De novo não! Calma, relaxa. Muita coisa aconteceu em 2024 e olha que a gente ainda tá em fevereiro. E por isso eu achei necessário fazer esse episódio para falar um pouco sobre vacinação no país. Então, nesse episódio, vamos falar do avanço do movimento antivacina no país, da crescente desinformação sobre vacina e do estudo de efeitos adversos da vacinação contra a Covid, que foi publicado recentemente. Bora, então? É absurdo que em pleno 2024 a gente tenha que lidar com políticas anti-vacina num país como o Brasil, que é um país que sempre teve números ótimos sobre vacinação, que sempre conseguiu induzir no brasileiro, né? Nosso país sempre usou políticas para conseguir induzir essa responsabilidade com a coletividade e, portanto, essa responsabilidade em se vacinar. Mas, infelizmente, em pleno 2024, eu nem vou falar o nome dessas pessoas aqui, mas 2 governadores, o governador de Minas Gerais e o governador de Santa Catarina, fizeram decretos anti-vacina, decretos para tirar a obrigatoriedade da vacinação para a matrícula escolar. Aí você pode se perguntar, mas por que a vacina é obrigatória? A vacina é obrigatória porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que obriga a vacinação. E essa obrigação da vacinação, embora pareça um negócio absurdo, essa obrigação, ela se dá por conta da responsabilidade que os adultos, que têm ali sobre sua responsabilidade crianças, tenham que ter com essas crianças. Ou seja, um adulto que cuida e que é responsável por crianças, ele tem que ser, de fato, responsável e tem que fazer com que essa criança fique protegida de doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. Então, baseado nisso, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá no artigo 14, parágrafo 1º, uma fala que é interpretada como uma obrigatoriedade da vacinação, justamente porque essa fala ela ressalta a importância da vacinação, que é aquela vacinação que é recomendada pelas autoridades sanitárias. O artigo, né, ele fala nesse parágrafo 1º exatamente isso que eu vou falar agora. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
E o que são os casos recomendados pelas autoridades sanitárias? Esses casos são os casos em que a gente tem uma vacina incluída no Programa Nacional de Imunizações. Então, quando você tem uma vacina como a de Covid-19, que foi incluída ali no PNI, né, no Programa Nacional de Imunizações, essa vacina passa a ser recomendada, assim como qualquer outra vacina que possa vir a ser recomendada pelas autoridades sanitárias. Quem são as autoridades sanitárias? A gente tem o Ministério da Saúde, que é uma autoridade sanitária, a Anvisa também é autoridade sanitária no nosso país. As vacinas, então, que são recomendadas, elas passam a ser obrigatórias quando elas integram o PNI, porque o ECA, ele vê na recomendação da vacinação a obrigatoriedade dessa vacinação. E por que dessa obrigatoriedade? Porque o ECA, ele impõe uma responsabilidade dos pais e responsáveis por crianças para com essas crianças. E para que essa responsabilidade de fato seja exigida, o ECA coloca como obrigatória essa vacinação. E veja, hoje no Brasil, há então, para a matrícula escolar, a obrigatoriedade da carteirinha de vacinação com essas vacinas do calendário. Agora, um governador que se presta a fazer um decreto para impedir a obrigatoriedade de uma vacina que é segura, que está incorporada aí no nosso calendário vacinal há um certo tempo, que salvou vidas de uma pandemia que matou mais de 700 mil brasileiros. E veja, só o ano passado, 2023, até novembro de 2023, tinham morrido 135 crianças com menos de 5 anos de idade pela Covid-19. E nenhuma criança morreu no país por causa da vacina contra a Covid-19. Então, um governador que se presta para isso é um governador que está usando da política para fazer, então, uma antipolítica. Como assim, né? Ele está usando da política para fazer algo que não promova o bem comum. Ele está usando da política para conseguir ali manifestar o seu poder por meio da sua ideologia, e isso a gente não pode admitir jamais. Nós, que somos eleitores e que votamos nessas pessoas, nós temos que exigir que esses governantes estejam ali para fazer políticas, para promover políticas. E o que são as políticas? As políticas são as medidas que fazem a nossa vida em sociedade ser mais fácil, né? Porque é difícil, às vezes, conviver em sociedade e ter todos os enfrentamentos que uma sociedade tem, né? Então, tornar essa vida mais fácil é o que esses governantes fazem, né? Deveriam fazer, pelo menos. São pagos para fazer. Agora, quando a gente está vendo a política sendo usado apenas como um instrumento de poder e não como um instrumento de gerar um bem-estar social, um bem-estar da sociedade, a gente está vendo, então, a política sendo usada de forma equivocada. E isso é um alerta para todos nós. É um alerta importante para pensarmos em quem vamos votar nas próximas eleições. Esse ano, por exemplo, tem eleições e a gente tem que começar a pensar nisso, né? Inclusive, alguns prefeitos de Santa Catarina também fizeram decretos municipais, decretos anti-vacina, decretos tirando a obrigatoriedade da vacinação. É um absurdo isso. Isso mostra o quanto o movimento anti-vacina tem crescido no país. Isso me preocupa bastante. A gente precisa voltar na história, lembrar de como era o mundo antes das vacinas, para a gente entender a gravidade do que está, dessa realidade que está se impondo sobre os nossos olhos. Nós estamos vendo o crescimento de movimentos anti-vacina, movimentos estes que estão se propagando por conta das redes sociais, que impulsionam, né, as vozes. Vamos pensar assim, no passado podia ter ali pessoas que não queriam se vacinar, que tinham medo de vacina, que não acreditavam no poder da vacinação, ou que achavam que a vacina é mesmo um instrumento de morte.
E por meio dessas pessoas, né, por meio dessas crenças, ideologias delas, elas não se vacinavam, vamos dizer assim. Só que essa ideologia, essa crença, acabava ficando ali no meio delas, às vezes ali inserido só no seu círculo social, e, enfim, não se propagava muito. Agora, com a internet, essas pessoas comuns que tinham alguma adesão ao movimento antivacina ou alguma hesitação vacinal, essas pessoas comuns passaram a ter voz na internet. E essa voz que essas pessoas têm na internet hoje é amplificada, porque nas redes sociais as coisas viralizam, né? A gente usa esse termo viralizar. Às vezes você faz um post que foge da quantidade de pessoas que você esperava que iam interagir com aquele post. Isso tudo porque a internet ajudou a aproximar as pessoas. Sim, ajudou a aproximar. Inclusive, ajudou a aproximar pessoas mal intencionadas. Da mesma forma que a internet une pessoas boas em prol ali de uma causa, em prol de uma ação que possa favorecer o bem-estar comum, possa fazer o bem a alguma pessoa, alguma família, enfim. Mesmo que a internet acabe unindo as pessoas para o bem, a internet também une as pessoas para o mal. E a gente vê no movimento antivacina exatamente isso. Pessoas que têm adesão ao movimento vacina encontram outras pessoas que têm adesão ao movimento vacina. A partir desse momento, elas passam a integrar grupos antivacina. Esses grupos antivacina desejam desestimular a vacinação, desejam acabar com a vacinação por causa de ideologias. E ideologias que são ideologias perversas, né? Diga-se de passagem, a gente tem que entender que a vacinação, ela tem uma importância na nossa sociedade, ela foi uma das ferramentas que mais salvou a sociedade de morte, né? De morte por doenças infecciosas. Doenças infecciosas que podem ser prevenidas com vacinação. E essas pessoas formando grupos antivacina, esses grupos conseguem atingir mais gente por meio da internet. Então, é muito preocupante esse avanço da desinformação sobre vacinação na internet, esse avanço do movimento antivacina na internet. Isso é preocupante e o mundo deveria estar se preocupando com isso, mas ainda não está se preocupando. A gente vai se preocupar quando começar a morrer muita gente, porque muita gente deixou de se vacinar. Então, quando novas epidemias surgirem, ou melhor dizendo, quando epidemias antigas voltarem e gerarem epidemias que acabam matando muita gente, aí sim a gente vai voltar a se preocupar com a vacinação e vai falar, olha, a gente precisa fazer de tudo para impedir que as pessoas não se vacinem. E aí as pessoas vão querer o quê? Vacinar à força, será? Não, né? Não é essa a medida mais correta. Nem hoje, ninguém é vacinado à força. A obrigatoriedade está por meio da lei. A lei que faz com que a gente viva bem em sociedade. Assim como a gente tem leis que fazem com que a sua liberdade seja restringida quando começa a liberdade do outro, a vacinação funciona da mesma forma. E, por causa disso, a obrigatoriedade da vacinação para viver em sociedade faz parte desse pacto coletivo de viver em sociedade, esse pacto coletivo que impõe a gente deveres para com o outro, né? A gente tem esses deveres. Você tem deveres em sociedade, você não tem só direitos em sociedade. E viver em sociedade tem sim um dever de responsabilidade com a coletividade. Você não pode, por exemplo, do nada resolver sair pelada na rua e achar que isso não vai afetar ninguém, porque isso de certa forma acaba afetando alguém,
né? Então você não pode fazer isso. Você não pode ficar escutando som depois do horário de descanso, porque isso afeta a vida das outras pessoas. Tem gente que só tem aquele horário para descansar e no outro dia vai ter que trabalhar, acordar super cedo para trabalhar. Então essa pessoa vai ter a vida afetada se você resolver usar um som muito alto depois das 10 da noite. Esses deveres, eles são importantes para viver em sociedade. Se você quer uma liberdade irrestrita, você viva numa ilha deserta, sozinho, sozinha, porque essa liberdade irrestrita não existe na vida em sociedade. E olha que até a vida numa ilha deserta possa ter que impor a você uma restrição da sua liberdade, afinal, você não vai poder sair dali, você vai estar preso numa ilha deserta. Então, eu acho que esse debate sobre o movimento antivacina, sobre o avanço do movimento antivacina, ele deveria estar mais avançado no sentido da gente já estar propondo medidas para conter o movimento antivacina antes dele ficar grande. Ele já está crescendo. É só a gente ver as redes sociais, é só a gente avaliar a taxa de vacinação, por exemplo, a vacinação contra a Covid em crianças, que tem uma taxa muito baixa, né? A porcentagem de crianças vacinadas contra a Covid é uma porcentagem muito baixa. Veja, a taxa de vacinação contra a Covid, a cobertura vacinal, vamos dizer assim, melhor dizendo, ela não chega a 25% na faixa etária de 3 a 4 anos de idade, com 2 doses, né? Então, a vacinação realmente, ela não atingiu uma cobertura vacinal ideal para prevenir a infecção nessa faixa etária. Isso é preocupante, muitas crianças morreram em 2023 de Covid-19, mas mesmo assim muitos pais negligenciam a saúde de seus filhos e acabam então não vacinando contra a Covid. Mas a gente sabe que isso se deve ao avanço da desinformação sobre vacinas. Essa desinformação, ela é crescente, ela não para de crescer. As fake news sobre vacinas, elas são recicladas. Fake news que rolaram lá em 2021, em 2022, elas voltaram agora de novo, repaginadas, com umas informações a mais, mas a mesma fake news. Só que as pessoas não conseguem perceber que aquilo é mentira, que aquilo é desinformação. A gente tenta entrar em ação, tenta combater fake news, só que mesmo assim, as fake news, elas fazem um estrago muito grande e a gente tem, então, um efeito de convencimento muito maior da fake news do que um efeito de convencimento de um discurso de autoridade, mas discurso de autoridade não vale nada, né? Vamos dizer assim, mas vale de alguma coisa assim. As fake news, elas têm hoje muito mais convencimento. Essa desinformação sobre vacinas convencem mais do que um discurso de alguém que estudou vacinas, alguém que é cientista na área, que entende, que sabe ler um artigo científico, que sabe explicar como que é feita uma pesquisa científica. Mesmo a gente, vamos dizer assim, gritando, se esgoelando em rede social, tentando falar que a desinformação de vacina, ela está crescendo e ela é uma desinformação, é mentira, são mentiras propagadas. Mesmo assim, muitas pessoas preferem, por questão ideológica, acreditar em quem desinforma, em quem mente. Veja, muitas dessas pessoas que mentem em redes sociais sobre vacinação são pessoas que estão, inclusive, fazendo venda de tratamentos detox de vacinação. Tratamentos que custam mais de R$1.000. Então, é fácil fazer essa associação. A pessoa que vai mentir sobre vacinação, ela está mentindo porque ela precisa daquela mentira para vender um produto, para conseguir vender um tratamento e forçar as pessoas, então, a comprarem o seu tratamento. E isso é motivo de alerta. A gente deveria ter políticas que impedissem que as pessoas lucrassem por meio do movimento antivacina, por meio da desinformação em saúde, a desinformação sobre vacinas. Enquanto tem pessoas lucrando com isso, tem pessoas morrendo. A gente viu recentemente uma morte de uma pessoa que tinha tomado somente 2 doses de vacina. E 2 doses de vacina a gente tomou até 2021.
Nós tivemos o reforço, a terceira dose, nós tivemos o reforço com bivalente, 2 reforços com bivalente, totalizando 5 doses até 2024, até hoje, fevereiro de 2024, você deveria estar com 5 doses de vacina. Deveria. Se não tomou, é porque houve alguma negligência da sua parte, porque essas vacinas foram disponibilizadas. E eu sei que muitas pessoas que estão aí ligadas a movimentos ideológicos, movimento antivacina, são pessoas que não tomaram mais do que duas doses porque só tomaram o básico para ter ali o passaporte vacinal, para conseguir viajar, e a partir desse momento essas pessoas não se vacinaram, a partir do momento que não foi exigida mais a vacinação para elas irem para lugares que elas precisavam da vacinação para ir, né? E essas pessoas hoje, inclusive, em monitoramentos de redes sociais bolsonaristas, essas pessoas estão fazendo tratamentos que elas chamam de tratamentos detox da vacinação. Tratamentos que, segundo elas, visam retirar a vacina do seu corpo. Mas a vacina não sai do seu corpo. Não é bem isso, né? A vacina sai, mas o que não sai é a imunidade fica. Basta entender o básico de imunologia para entender que não faz nenhum sentido, não tem fundamento nenhum em detox vacinal. E detox vacinal hoje é um dos charlatanismos que estão aí sendo vendidos ali, ó, mostrando em rede social, sendo vendidos, e Conselho Federal de Medicina não faz nada. Ninguém impede que charlatões lucrem usando a desinformação para isso, enganando pessoas, usando da inocência, da ignorância das pessoas para enganar, para ganhar dinheiro. E essa ignorância, essa inocência que eles estão usando pode induzir nessas pessoas a morte, o que é muito grave. Tem que ser muito perverso para conseguir criar um mecanismo de desinformação, estimular ali o crescimento do movimento antivacina, da hesitação vacinal e tentar vender ali um tal de detox vacinal. Tem que ser muito perverso, porque isso pode estar provocando a morte de uma pessoa. A pessoa que morreu esses dias por ter tomado só 2 doses de vacina, ela pode ser você, se você não tomou todas as vacinas e não acredita no poder da vacinação e acha que a vacina é tóxica e acha que precisa fazer detox vacinal. Por isso, se a gente tá vendo esse movimento crescer, essa desinformação crescer e a gente não tá fazendo nada, é porque a gente acabou normalizando isso. A gente acabou normalizando que as pessoas, então, podem sim induzir morte em outras pessoas, podem lucrar por meio da desinformação. E isso é muito triste. Isso mostra vamos dizer assim, a decadência que tá vivendo a nossa sociedade. Uma decadência em coletividade. A gente não está vivendo pensando no coletivo, a gente não está vivendo em sociedade. A gente vive em sociedade, mas não vive, né? A gente vive em sociedade, mas não vive pela sociedade. A gente quer estar nesse meio social das cidades, mas a gente não quer ter as regras, não quer viver as regras da vida em sociedade. E isso é mostrado, né, claramente por tudo que a gente viveu nos últimos anos. Essa história de liberdade restrita, de que se eu não quiser me vacinar, eu não me vacino, tudo isso surgiu com o crescimento de um movimento político de extrema-direita aqui no Brasil. E esse movimento político também relacionado à antipolítica, relacionado a não fazer nada quando está num cargo de governo, a não fazer nada pelo bem-estar coletivo, não fazer nada pelo bem-estar social. Os cargos de governo estão sendo usados como meios de poder e não como meios de política. E isso é algo que me indigna muito, né? E está totalmente relacionado aí ao crescimento da desinformação nas redes, ao crescimento do movimento antivacina no país. Enquanto a gente estiver ainda normalizando que políticos usem de seus cargos apenas para ter algum poder sobre a sociedade,
a gente acaba, então, favorecendo o crescimento de movimentos antipolíticos, de movimentos negacionistas, de movimentos que desestimulem, por exemplo, a vacinação. Uma coisa importante da gente falar, até para ficar claro, por que essa desinformação ela não considera um conhecimento básico sobre imunologia, é sobre como as vacinas funcionam, né? A gente já falou isso aqui no Escuta Ciência várias vezes, mas de maneira bem resumida. A vacinação, ela tem um antígeno, que é uma substância que é similar ou é a mesma substância que está presente ali no patógeno, né, no agente infeccioso que você quer ter a prevenção gerada pela vacinação. E esse antígeno, ele está ali com uma série de outras substâncias, incluindo o que a gente chama de adjuvantes, que são outras moléculas que vão colaborar para chamar a atenção do sistema imune. Essas moléculas, elas são encontradas em patógenos, em agentes infecciosos que provocam doença na gente. Esses patógenos mesmo que provocam uma infecção temporária, que se cura, como a Covid-19, mas apesar de que a Covid-19 está relacionada a sequelas também, né, duradouras, a Covid longa, mas a gente tem infecções que são comuns, como a infecção causada pela dengue, né, pelo vírus da dengue, infecções como uma gastroenterite, né, aquela caganeira, aquela diarreia gerada ali por uma infecção, como a gente costuma chamar de infecção alimentar, tem ali uma bactéria, tem um vírus, tem alguma coisa, um agente infeccioso que provoca uma infecção. E durante essa infecção chama a atenção do seu sistema imune, provoca uma resposta imune, e quando passa a doença, seu sistema imune até se ativou, vai se lembrar daquele patógeno depois de um tempo, porque é gerada uma imunidade que é uma imunidade que é uma memória imunológica, né? Provoca-se, então, uma memória ali nas células do sistema imune. Mas o patógeno em si, quando acaba a doença, ele vai embora do seu organismo. A vacina é a mesma coisa, minha gente, é a mesma coisa. A vacina entra ali com todas as suas substâncias, que são substâncias seguras e depuráveis pelo organismo, ou seja, o organismo ele vai excretar de alguma forma essas substâncias. Essas substâncias vão provocar o sistema imune, vão gerar a imunidade e após gerada essa imunidade, essas substâncias vão sendo degradadas, né, durante esse processo e elas serão eliminadas do organismo. A gente não vai ter nada se acumulando no organismo. Não há sentido nenhum em dizer que essas substâncias se acumulam no organismo. Basta entender o básico de farmacocinética, basta entender o básico de imunologia, basta entender um básico de, vamos dizer assim, de qualquer infecção, de como funciona o curso natural de uma doença, para você entender que essas substâncias elas são depuráveis, elas vão embora, não há por que se preocupar com o acúmulo de substância da vacina no seu corpo. E por isso não há, quando a gente fala em vacinar uma população com determinada vacina que foi recém-aprovada, não há de se falar em efeitos de longo prazo por meio dessa vacinação. Vacinação não é um medicamento que se acumula em órgãos. Vacinação é uma substância, ali o composto da vacina é usado para estimular a imunidade e não fica no nosso organismo ali por um longo período de tempo. Aí você pode se perguntar, então o que fica? O que me protege? O que te protege são as suas células, as células do sistema imune, os anticorpos, que são moléculas que são geradas pela imunidade frente à vacinação. É isso que te protege. O que te protege é o que a vacinação estimulou. A vacinação é uma forma muito, vamos dizer assim, boa e quase que natural de fazer o seu corpo se livrar dos patógenos e se proteger dos patógenos. A vacinação, ela não é ela que te protege dos patógenos, não é a vacina, né, que te protege dos patógenos, não é como um remédio.
A vacina, ela é um estimulante do seu corpo. Ela estimula o seu sistema imune a ele elaborar uma resposta e por meio dessa resposta, o seu sistema imune vai te proteger ali do patógeno. Essa resposta que tem memória imunológica, que produz anticorpos e futuramente, quando você tiver um encontro com esse patógeno, você vai estar protegido porque você foi vacinado. É assim que funciona. E por que tem que fazer reforço? Porque a imunidade contra a Covid-19 é uma imunidade que ela não é duradoura, assim, por um prazo muito longo. E a gente sabe hoje que os anticorpos vão caindo com o decorrer do tempo e, por isso, o reforço pode ser importante ali para dar vamos dizer assim, uma reforçada, né, uma refrescada no nível de anticorpos e trazer, então, um aumento no nível de anticorpos de novo para você ficar mais protegido. Esse reforço ele é importante especialmente para as pessoas que têm comorbidades, para as pessoas mais vulneráveis, porque essas pessoas elas podem aí ter condições mais graves pela Covid-19. Mas para toda vacinação, as vacinas funcionam do mesmo jeito, estimulam a imunidade. Os agentes, todos os componentes que estão na vacina são depurados do organismo, vão embora. Você não tem acúmulo de nenhuma substância de vacina no organismo. O que fica é a sua imunidade, o seu sistema imune, as células de memória, os anticorpos que foram produzidos por esse encontro com os componentes da vacina. É isso. Desinformação sobre vacina tem um monte na internet, mas a gente pode combater com informação. E por isso eu te convido, você está aprendendo isso agora, nesse episódio, vai lá e combate a desinformação. Vai lá e explica. Vacinas são depuradas do organismo, não há por que se preocupar com efeitos de longo prazo. Vacinas não precisam passar por um longo período de espera, 30 anos de espera para serem aplicadas, porque vacinas não têm efeitos de longo prazo. Isso a gente já sabe há muito tempo, mas infelizmente um discurso ideológico e que foi usado como instrumento de política está fazendo as pessoas desacreditarem das vacinas. E, inclusive, essa desacreditação se estendeu à vacina contra a dengue. A sensação que me passa é que o movimento político de extrema-direita, ele é contra tudo que o movimento oposto, que o movimento de esquerda, por exemplo, seria a favor. Então, se o movimento de esquerda é a favor da vacinação, então nós vamos ser contra a vacinação. Independente de qual vacina será, a gente vai ser contra a vacinação. Se o movimento de esquerda é contra matar criança, a gente vai ser favorável a matar criança, porque isso vai ser contra o movimento de esquerda. Sim, o movimento de extrema-direita hoje está se propagando para um extremismo tão absurdo que estão induzindo, então, a morte de crianças, né? Porque quando se fala de impedir a vacinação, de tirar a obrigatoriedade da vacinação das crianças, vendo os dados que mostram que 135 crianças morreram de Covid-19, 135 crianças abaixo de 5 anos de idade, morreram de Covid-19 em 2023, e mesmo assim, esse movimento político continua sendo contra a vacinação, então a gente está vendo que esse movimento político indiretamente é a favor da morte de crianças, né? É isso que a gente vê. É drástico esse pensamento, parece um pensamento absurdo, mas é uma associação que a gente faz a partir do que é manifestado nas redes sociais, né? Essa crescente desinformação, ela vem por conta também da conivência das redes sociais. As redes sociais, elas são coniventes com isso porque elas não têm mecanismos que a gente possa denunciar a desinformação sobre vacina e, por exemplo, remover do ar um post enganoso, né? Uma postagem lá que engana as pessoas. Isso não tem mecanismos nas redes sociais. Elas são coniventes. E, inclusive, muitos políticos conseguem pagar para ter seus conteúdos lá impulsionados, e esses conteúdos anti-vacina, que estão sendo usados aí como meio, como ferramenta de política, também estão servindo para isso, estão fazendo ali um estrago na nossa população. Isso é muito triste. E aí, recentemente, saiu um estudo dos efeitos adversos da vacinação contra a Covid, né? Ele foi publicado recentemente, esse estudo.
E esse estudo tem sido muito distorcido nas redes sociais. Assim, muitos anti-vacina, eles estão aí tentando fazer um estrago, né, no nosso meio, tentando colocar como se esse estudo dissesse e provasse o ponto deles, e não é o fato. Esse estudo, ele não prova o ponto dos antivacina, e eu já vou explicar para você por quê. Então, esse estudo, né, com 99 milhões de pessoas, buscou, né, avaliar eventos adversos de interesse especial, esses eventos adversos que podem ter acontecido depois da vacinação. Eles avaliaram até 42 dias após a vacinação. Veja que até o prazo, né, para avaliar os eventos adversos mostram que a vacinação não tem efeitos de longo prazo, efeitos graves de longo prazo, como algumas pessoas temem, né, conforme eu já expliquei aqui anteriormente. Esse estudo, então, avaliou as taxas desses eventos antes da vacinação e depois da vacinação, né? E aí foram ver que esses eventos, eles são raros. Os eventos adversos graves, por exemplo, são raros. Sim, eles acontecem, a gente já sabia disso, como a miocardite, pericardite, a síndrome de Guillain-Barré, a trombose também, trombose no seio venoso cerebral também foi avaliado. Esses eventos adversos, eles acontecem, conforme a gente já sabia, mas eles são raros. E esse estudo, embora ele tenha associado isso à vacinação, a gente não consegue confirmar se esses eventos, eles são de fato associados à vacinação. Como assim, né? Isso, o próprio estudo deixa muito claro isso, que embora a gente consiga ver esses efeitos após a vacinação, não é possível que a gente confirme a associação dos eventos adversos com a vacinação. Isso porque há muita, vamos dizer assim, heterogeneidade dos dados. A gente tem pessoas de diferentes países que têm ali diferentes cuidados com a saúde, diferentes condições, né? Então, essa heterogeneidade da população que se vacinou também pode ter colaborado ali para os eventos adversos, né? Então, a gente não consegue dizer por causa disso. A gente também tem uma questão relacionada à política da vacinação dos países que foram avaliados, que são políticas diferentes, né? E também tem que se relacionar com as condições dessas pessoas, as possíveis comorbidades que esses pacientes já tinham até antes da vacinação, outras condições de saúde que essas pessoas já tinham antes da vacinação. Isso tudo era importante estar sendo avaliado para, de fato, a gente conseguir associar isso à vacinação. De fato, o que o estudo, inclusive, lembra a gente, confirma isso, fortalece essa ideia, é de que todos esses efeitos adversos graves que podem acontecer pela vacinação, eles acontecem pela infecção com muito mais frequência. Ou seja, os eventos adversos graves pela vacinação são raros, enquanto, por outro lado, esses mesmos efeitos que são graves acontecem pela infecção, pela Covid-19, com uma frequência muito maior. Ou seja, se infectar com o vírus da Covid-19 traz maior risco para você ter essas condições. É isso que o estudo conclui, que acontecem esses eventos adversos graves de maneira rara e que a Covid, ela traz mais chances de você ter esses eventos adversos do que a própria vacinação. Basicamente é isso que o estudo ele consegue ali de fato concluir, lembrar a gente, né? E o desenho do estudo ele pode não ser muito adequado, apesar de ter um número muito bom de pessoas participando desse estudo e confirmar o que a gente já sabia, né? Esse estudo ele não leva em conta algumas coisas, né? Não leva em conta, por exemplo, a quantidade de infecções por Covid-19 que as pessoas já tiveram,
nesse período, né? Porque a gente tem uma questão aí de infecção também, a gente já sabe que a Covid-19 traz sequelas e que repetidas infecções podem trazer danos à saúde, então esses fatos eles não são levados em conta, mas basicamente a gente consegue concluir exatamente com esse estudo o que a gente já sabia. Vacinação tem evento adverso grave? Tem sim, toda vacinação tem. Eles são raros, né? No entanto, eles são raros. E se você ficar exposto à doença, à infecção, esses efeitos que você tanto teme podem acontecer com uma chance muito maior, né? Tem maior chance de acontecer do que pela vacinação. Então, resumindo, a gente tem que combater a desinformação, a gente tem que entender o que está acontecendo. A ciência tem mostrado diariamente, e aí com mais estudos, mais e mais estudos, que a vacinação é segura, que a vacinação é a melhor opção para a gente se proteger dos efeitos da doença, que a vacinação é a melhor forma da gente não morrer de Covid-19, porque ainda tem gente morrendo, e a gente precisa, então, dar ouvidos ao que vem sendo falado, né, ao que vem sendo propagado aí pelos dados científicos, pelas pesquisas. Por isso, se você viu desinformação em rede social, seja propagador, seja propagadora de informação também. A gente não pode caminhar sozinhos. Essa luta é uma luta muito difícil. A gente não tem impulsionamento, a gente não tem nada disso que o movimento antivacina e os desinformadores têm. Mas a gente consegue aí, aos poucos, né, na nossa luta, tentar trazer informação para as pessoas. E isso talvez ajude um pouco. Apesar de que se a gente não avançar nesse debate e não pensar em futuramente a gente ter projetos de lei que tipifiquem